Começar agora. Legal. Muito bem. Muito bom. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Pessoal que está em casa, uma boa noite. Boa Nós noite. Boa oficialmente. Boa noite. noite, Noite. Ana. Boa Helena. noite. Boa Oficialmente, noite. hoje a gente encerra Noite. essa semana que a gente começou com a primeira semana da psicanálise, comemorando o aniversário de Freud. Fazem ontem, né? Foram 170 anos da data de nascimento dele. E exatamente 120 anos da fundação da Sociedade Psicanalítica de Viena, a primeira escola que o Freud fundou. Para nós, essa ideia é uma ideia antiga, né? E a ideia é que realmente vocês consigam reprisar isso nos próximos anos, que sejam partícipes ativos, né? Vocês, alunos já formados. A ideia é poder fazer uma semana com trocas de conteúdos sobre Freud. Daqueles que muitas vezes a gente não consegue durante o curso, por ser um curso muito dinâmico, ter pouco tempo, o professor tem que trazer muito conteúdo em poucas horas, a gente acaba não tendo tempo mesmo de percorrer ou fazer rodas de bate-papo como foram feitas, discussões dinâmicas como vocês fizeram, né? A gente acaba não tendo esse tempo. Então, a ideia foi que essa semana a gente pudesse fazer esse reviver de uma época freudiana, do início, de como tudo começou, e a gente termina hoje, né, esse ciclo. E hoje a Juliana me convidou, se era possível da gente fazer junto, justamente para poder resgatar algo que é muito importante, né? Pouco se fala sobre o pré-Freud. Então, a gente sabe a partir de Freud, mas o Freud ele assume o primeiro caso da Ana em 1856. E a histeria já existia, né? A histeria, ela na Europa teve um primeiro caso que foi mais ou menos 50 anos antes da histeria pandêmica, digamos assim, que foi com aquela questão da dança, né? E uma cidade inteira, as mulheres todas começaram a dançar a mesma dança, em lugares diferentes. Foi o primeiro caso de histeria coletiva catalogado. E isso ficou nos anais da história. Só que passado um tempo, mais ou menos ali em 1820, acho que em Portugal, 1815 na Espanha, já tinha começado a Santa Inquisição. E estima-se, hoje, pelo menos com os estudos, que muitas mulheres que foram mortas naquela fogueira, muito provavelmente eram mulheres que estavam com o mesmo diagnóstico da histeria, que começa então a ter a internação em 1875 no Hospital Saint-Pierre. Em termos de catálogos e registros históricos, a gente tem um período de histeria que foi 1875 a 1890. A gente sabe que em 93, 893, o Charcot faleceu. E era ele quem tinha os registros e que mantinha isso vivo. A gente acredita também que até 1920, 1925, foi quando começou a ter ali a primeira legislação sobre o divórcio e sobre algumas outras questões relacionadas à mulher na Europa, isso diminui. Mas em termos de catálogo de data registrada, é de 1875 a 1890. E hoje muito se debate, uma vez que só Charcot registrou, e Charcot era o diretor do Hospital Saint-Pierre, se tem essas duas versões. Uma delas que estuda a histeria como um fato real, verídico, catalogado, estudado. E a outra que olha para a histeria como uma ideia de que foi invenção ou algo inventado, mas que isso de fato nunca aconteceu. Esses são os livros. Quem gosta de leitura pode encontrar essas duas obras. Uma delas, letra Jéssica, fala exatamente sobre a grande histeria e a outra fala sobre a possibilidade dela ter sido, de fato, uma criação, né? E não o que ocorreu. Bom, para nós, na psicanálise, a histeria, então, ela pré-anuncia a possibilidade de existir a psicanálise. Por quê? Gente, esse é o Hospital Salpêtrière, ele existe até hoje, tá? Para quem não teve a oportunidade de conhecer. Esse é o hospital onde a princesa Diana foi, inclusive, socorrida, quando ela teve aquele acidente em Paris.
E só que hoje o hospital, ele é um hospital público generalista, ele atende de todo tipo de coisa. Na época do Jean-Martin Charcot, ele era o diretor do hospital, e o hospital se concentrava em processos de adoecimentos mentais, entre eles a histeria. Era a grande questão da época. Tá? E o porquê que a histeria tornou-se essa questão voltada a gênero? Porque, de fato, a histeria ela é tida como exclusivamente e tipicamente algo do feminino. Primeiro porque, desde Hipócrates, ainda na era platônica, acreditava-se que o útero ele assumia um movimento autônomo, que o útero era um órgão que tinha as decisões próprias, que ele estava ali para a reprodução e, portanto, ele caminhava por todo o corpo da mulher, que ele se movia. Era o que se acreditava na era de Platão, de Aristóteles e de Hipócrates, né? Essa frase de Platão, ela foi escrita por Galeno, que diz que o útero foi comparado por Platão a um animal ávido de procriação, que, frustrado o seu desejo, causava desordem em todo o corpo. Ou seja, a histeria era algo já estudado há 400 anos antes de Cristo. Né? Portanto, esse nome não foi um nome dado por Charcot, ou não foi um nome dado de forma contemporânea. Ele já era um nome antigo. Hister com H, ele significa exatamente útero, né? E o ia era exatamente essa inflamação, essa modificação toda. Então, quando o Charcot assume aquela questão, em 1875, ele já tem um nome pré-existente, né? E ele, como neurologista que era, ele passa a observar primeiramente a movimentação ovariana, acreditando que realmente poderia ter alguma coisa ligada à sexualidade, que a histeria podia ser um desdobramento sintomático da sexualidade feminina. E como neurologista, ele olha então primeiramente para essa questão da questão ovariana e faz todos os possíveis exames e tratamentos que para a época existia com o olhar do neurologista, sem sucesso algum. Né? Existia na época uma conversão somática muito grande, uma série de sintomas que se encaixavam no nome histeria. Hoje nós temos, por exemplo, transtornos alimentares que eram típicos da histeria da época, como a bulimia ou como a anorexia. Também a bipolaridade, com alteração de humor, surtos psicóticos, a depressão, catatonismo era muito comum, a perda da capacidade da movimentação muscular do corpo, mas tudo isso tinha um nome só. O nome era histeria. E o Charcot não tinha conseguido evolução nenhuma, né, com essa questão. Mas era bem interessante porque o Charcot ele registrava. Existe uma obra do Charcot fantástica, que são as fotos. Ele usava muito a fotografia na época e depois ele, com outros médicos da época, neurologistas também, eles se sentavam e eles analisavam as expressões, os olhares, em que mundo elas estavam ali vivendo, que não o mundo da realidade. Né? E foram feitos todos os tipos de tratamento que vocês podem imaginar. Eles tentaram hipotermia para baixar a temperatura do corpo, eles tentaram sangria, eles tentaram aquecimento do corpo para ver se com uma temperatura mais alta aquele vírus, aquela bactéria sumia dali, porque não se encontrava algo. Mas como haviam várias mulheres com o mesmo sintoma, imaginava-se que podia ser viral ou bacteriano, mas algo que passasse, que fosse transmitido de uma para outra. E não encontraram saída alguma. Entre várias tentativas, o Charcot, para quem já viu, né, gente, isso é uma pintura a óleo famosa, foi feita em 1887, mas ela retrata ali Charcot com uma paciente. E os médicos, então, apreciando. Nessa pintura, Freud não se encontra, tá? Foi em 1887. Esses são os médicos que estavam junto com Charcot, nomeados aí um a um para vocês. E essa mulher que existiu, o nome dela era Blanche Whitman.
ela era uma das pacientes internadas no hospital. Então, esse retrato a óleo retrata exatamente um momento fiel. O Charcot, ele produzia, gente, aulas magnas, tá? Então, quando ele fazia uma aula magna, o que que ele fazia? Ele colocava ali uma paciente que estava, no caso dela, ela tinha catatonismo, ela estava paralisada, ela não conseguia mover o corpo. E o Charcot, então, usava o transe hipnótico nas pacientes para que, através do transe hipnótico, elas produzissem outros sintomas ou a normalidade. Então, ela saía do estado do catatonismo, ela voltava a andar, ela voltava a falar, e quando ele tirava ela do transe, então, ela voltava ao estado anterior. Com isso, o que Charcot queria mostrar? Charcot tentava mostrar que não era o corpo adoecido por si, de uma forma viral ou bactericida, mas sim a mente daquela pessoa que estava produzindo determinados sintomas. E nisso consiste a história da histeria. Por quê? Quando o Freud, apaixonado por Marta, e ali a Juliana fala, você pode falar, fala porque eu vou falar de amor, né? Então a Juliana vai falar de relacionamentos, mas porque se não fosse o amor, a gente não estava aqui hoje. O Freud só foi para o Saint-Pétri, com uma bolsa de estudos, porque ele precisava se casar, ele queria se casar com a Marta e ele não tinha grana para casar. E aí o Brauer fala para ele, olha, por que você não vai até a França? Porque lá a histeria não tem quem escreva sobre isso, e você é um pesquisador, você vai se dar muito bem com isso. E ele vai para a França para estudar essa tal histeria, que em Viena não tinham casos parecidos. E ali na França ele se depara com esses casos que ele se apaixona pelo que isso poderia ser, né? E como poderia desenvolver algo para essa cura. E é assim que a psicanálise começa. A psicanálise começa com o desejo de encontrar uma forma de curar essas pessoas, né? Então, gente, hoje aqui a gente vai falar, esse preâmbulo que eu precisei fazer foi exatamente para trazer para vocês por que a gente vai falar sobre isso. Porque a época, né, a gente já começou ali em 1820 com a história da própria Santa Inquisição, em que muitas mulheres foram queimadas na fogueira. Por quê? Porque elas estavam com o comportamento alterado. E aquilo parecia bruxaria. Um dos sintomas da histeria era falar em língua não nativa. Então, a própria Berta Popperheim, a Ana O, ela estava internada, né, no hospital em Viena. Mas ela falava em francês e inglês e deixou de falar em alemão, sem ter estudado essas línguas. Então, isso, para 1820, eram características que eles acreditavam que eram, né, de uma possessão. E por isso muitas foram queimadas na fogueira como bruxas. Mas os sintomas não mudaram. Então, a mulher naquela época, a gente tem que entender também, ah, antes de 1925, acho que 26, não tem uma legislação que permitisse uma separação. A lei do divórcio, conhecida por nós, ela não existia. Então a mulher, ela não podia se divorciar. Por quê? Porque a propriedade não era do gênero feminino. Ela não tinha a possibilidade de ter propriedades. Muitas que ficaram viúvas durante a guerra tiveram que passar suas posses aos capatazes ou aos advogados, que eram homens que poderiam então manter a propriedade para que elas pudessem continuar vivendo. A mulher, ela não tinha direito a essa propriedade. Muitas leis que hoje existem não existiam na época. Ela não tinha direito, de repente, de escolher o próprio marido, porque o casamento por dotes era um interesse de castas, né? A família precisava de capital novo e aí utilizava muitas vezes aquela filha, aquela garota para fazer uma negociação, para trazer um outro sobrenome, uma junção econômica, e aquela moça, então, era oferecida em casamento como promissado e ela não podia se negar aquilo. E tantas outras coisas. O que se percebe, né? Que a histeria pode sim ter sido uma resultante, talvez, de uma época, uma resultante de uma opressão social, uma resultante de uma opressão econômica, uma resultante de uma relação mais opressiva ou tóxica com a sociedade, ou mesmo dentro da família. Mas
A predeceção é essa, né? O que se percebe, então, é que aquilo que era sintoma nada mais era do que aquela conversão. Era o não suportar do externo e o corpo acabar padecendo. Né? Mas e aí? Se de fato isso fosse, né? Ou se fosse de fato só isso, a gente não deveria ter mais sintomas, não é? Não deveria haver mais sintomas, porque o mundo mudou, a contemporaneidade mudou. Tá? Então, nesse ponto, e claro, não me esquecendo da questão sexual, né? A mulher não podia, de fato, ter um relacionamento sexual aberto. Além de todas as questões de propriedade econômicas e intelectuais, ela também não podia ter uma relação sexual aberta nem com o próprio cidadão marido, porque se ela transparecesse estar tendo prazer, aquilo era contrário ao que se esperava de uma dama. Ela não podia sentir prazer na relação ou demonstrar que de fato estava gostando, porque não era digno à casta. Então imagina de fato, né, como era viver como mulher naquela época. Talvez a histeria tenha sido de fato o resultado de tudo isso, não só de uma relação marital, familiar, mas talvez de uma relação com todo o entorno de uma época. Né? E hoje, nos dias de hoje, a gente ainda tem fatores histéricos? Será que a histeria ela sobreviveu a todo esse tempo? Chamo com vocês agora nossa professora, a doutora Juliana Gonçalves, para dar continuidade a esse bate-papo com vocês. Pessoal, obrigado. Gente, vocês já imaginaram todo esse cenário que o Átila trouxe do que a mulher vivia lá atrás? Vocês conseguem imaginar que hoje, se vocês se colocassem naquela situação, que muitas vezes as nossas avós ou as mães das nossas avós passaram, vocês se imaginam passando coisas parecidas? De ser a propriedade do marido, de não poder falar, não poder se expressar, não poder ter um desejo, sexualmente dizendo, como ele falou, você está na cama com o seu marido e você não poder expressar que você está sentindo prazer, porque isso não era apropriado para uma esposa. Como é que vocês imaginam que essas mulheres se sentiam naquela época? Mulherada aqui tá rindo. Pessoal de casa, como é que vocês imaginam que essas mulheres se sentiam na época? Vocês Totalmente reprimidas, né? totalmente reprimidas. O que elas poderiam sentir na época? Talvez por ser algo natural, talvez nem elas tivessem consciência da opressão que estavam vivendo. Porque tudo gerava em torno de religião, em torno de bons costumes, em torno de uma ética estabelecida para a época. Mas com certeza deve ter tido muito sofrimento. O que elas poderiam sentir em relação a isso? Acho que elas não têm nem noção. Era tudo Inconscientemente, o que será que elas sentiam, mesmo não tendo consciência? Impotência? O que mais? Oi? Um aprisionamento muito grande? Raiva? Hã? Frustração? O que mais? Vazio, Um vazio? Dor por dentro. O Átila está falando, dor por dentro? Sim. E muitas vezes esses sentimentos que possivelmente nem elas conseguiam nominar o que elas estavam sentindo, porque como bem disse a Helena, às vezes para elas aquilo era o comum. Como ela podia estar sentindo raiva se todas as outras mulheres passavam pela mesma coisa? Como elas poderiam estar sofrendo se aquilo era o comum? Será que elas se sentiam deslocadas ou inadequadas, sentindo o que elas estavam sentindo? Porque, teoricamente, aquilo era o normal, era o natural. Por que será que eu sinto diferente das outras mulheres? Possivelmente, toda essa enxurrada de sentimentos e coisas que elas passavam
culpa, inclusive, né? Porque eu estou sentindo o que eu estou sentindo, se outras pessoas passam a mesma coisa. Muitas vezes elas poderiam olhar na vitrine da vida delas e pensar: poxa, mas a minha vida é ótima, né? Eu sou casada, eu tenho marido, não me falta nada, eu tenho filhos. Por que será que eu estou sofrendo? Se a minha vida é tão perfeita? Perfeita dentro do padrão que a sociedade da época exigia, dentro do que era natural, que todas elas viviam. Todos esses sentimentos e emoções, muito possivelmente, eram o que causavam a histeria. Histeria essa, que lá na época era chamada de histeria, mas que hoje a gente sabe que tem o nome do quê? Conversão somática. Doenças psicossomáticas. Ou seja, a histeria que alcançavam aquelas mulheres lá atrás, hoje alcança quem? Nós, mulheres de hoje. Como assim, Ju? Vamos lá. Antes essas mulheres, elas não tinham essa liberdade, elas não tinham nada, né, gente? Elas eram um simples objeto, elas eram um objeto do marido, elas eram um objeto do pai, da família, porque elas eram inclusive uma mercadoria, né? Como a Átila falou, o marido ele só casava se essa mulher tivesse um dote. Se ela não tivesse um dote, para que ela servia? Teoricamente para nada, né? Então ela saía da propriedade do marido, do pai, da família, e ia para a propriedade do marido. Então o marido poderia fazer com ela o que ele quisesse, né? Então hoje a gente vem trazendo para a vida de hoje, e aí eu vou me pegar aqui como exemplo. E pensem em vocês como esse feminino que eu vou trazer aqui. Hoje nós, mulheres, eu aqui mulher, eu pude escolher o marido que eu casei. Será que as nossas avós, ou as mães das nossas avós puderam escolher? Como a Átila falou? Oi? Outra coisa que o Átila está falando aqui. Hoje a mulher ela pode casar em qualquer momento da vida dela, não é? A gente pode escolher. A gente pode escolher casar, separar, casar de novo, se manter solteira. A gente pode escolher o que a gente quer para nossa vida, não é? Antes não. Antes a mulher ela tinha que casar com aquele que o pai escolhesse. E ela precisava casar virgem. Porque se ela não fosse virgem, ela também não servia para nada. Por quê? Porque ninguém ia querer ela. Então, se ela fosse casar e esse marido descobrisse por algum motivo, né, ele desconfiasse que ela não era mais virgem, ela poderia devolver ela para o pai. E aí, gente, isso se esse pai ou se essa família aceitasse ela de volta, porque a maioria não aceitava. Essa mulher ficava jogada na sociedade, ela ia ter que sobreviver de alguma forma, né? Como é que era o nome disso? Chama intercurso pré-nupcial, foi aprovado por lei, Olha isso. autorizado por lei, acho que em 1926, salvo engano. Aí a mulher foi autorizada por lei a ter o intercurso pré-nupcial, que seria o quê? Ter uma relação sexual antes do casamento. Antes não podia. Antes dessa lei, a mulher. Oi? Chama-se intercurso pré-nupcial. Não necessariamente com o noivo, com quem ela quisesse. Antes dessa lei, era lei que. Não, a lei era que o cara podia anular o casamento. O casamento não podia mais ser anulado. Isso, exatamente. Depois dessa lei, a mulher teve o direito de se casar sem ser virgem. E aí ela não era mais vista como simplesmente um objeto. Tá? Então, olha só, a mulher, né, a figura feminina, ela conquistou isso, certo? Conquistou. As nossas avós, ou antes delas, elas não tinham isso. Olha que triste, gente. Ju, Sim. A Ministério Dona Beija. Hum. Alguém? Ministério Dona Beija, filme? Minissérie. Minissérie. Dona Beija. Dona Beija. Não assisti. Ah.
quiser ver o retrato disso, vocês decoram. Agora, tudo falando sobre Passado da mulher. O colega aqui, gente, está trazendo uma minissérie que se chama Dona Beija. Traz essa história também do que as mulheres já passaram, tá? Alguém em casa chamou? Perguntou alguma coisa? Também, licença, Ju. Também a gente pode também imaginar o sofrimento ainda maior de crianças, meninas, né, que foram abusadas e também não tiveram o direito de se casar antes dessa lei, porque sofreram violência. Sim. Isso que a Helena está trazendo, a minha avó paterna, ela se casou aos 14 anos. Casavam muito novinhas. Então, assim, a minha avó, teoricamente, na época em que ela casou ainda numa idade boa para a época. Mas ela disse que o marido dela, né, ó, aquele que casou com ela inicialmente, era tão bom que ele esperou ela ter a primeira menstruação, porque ela ainda não tinha tido a primeira menstruação. Então ele contratou lá uma senhora que cuidava da casa, ensinava ela como cuidar da casa, como fazer comida e tarará, e ele esperou ela ter a primeira menstruação para daí eles terem relação, porque na época esses maridos não esperavam. Então se casasse com essa menina com 9, 10, 11, 12 anos, não interessa se ela já tinha tido a primeira menstruação, eles tinham ali relação sexual. Então olha como era a visão da época. Então, para ela, aquele marido foi muito bom, porque ele esperou ela, pelo menos, ter a primeira menstruação. A minha avó. Olha aqui, minha avó, gente. Exatamente. O colega que está perguntando. Exatamente. Então, gente, olha tudo que as mulheres passavam e olha tudo que nós hoje, nós conquistamos. Olha a liberdade que nós temos hoje, nós mulheres, né? E aí eu pergunto para vocês, por que será que mesmo nós, hoje, com toda essa teoricamente liberdade, nós ainda apresentamos sintomas iguais às mulheres lá atrás com Freud, como a histeria, como a catatonia? Quantas de nós apresentam sintomas assim? Por causa Estou vendo das aqui várias convenções mulheres. sociais? Oi? Por causa das convenções sociais? Por causa das convenções sociais? Nesse caso, por exemplo, da lei que o Átila falou, tem uma história muito interessante da minha avó. Ela só foi dar o primeiro beijo no meu avô depois de casados. E isso foi década de 40, final da década de 30, começo da década de 40. Então, assim, não havia, na sociedade, apesar da lei, ainda existia muito tabu sobre o contato físico do homem e da mulher, né? Principalmente as mulheres eram vítimas. Então, por mais que a sociedade ainda tenha avançado e muito perto do que era, eu acho que as mulheres ainda sofrem principalmente em cima de tabus impostos pela sociedade. Diversos, Márcio, né? Diversos. Porque o quanto nós mulheres ainda hoje, mesmo com toda essa liberdade, o quanto a gente se cobra. Se cobra de absolutamente tudo. Como o Márcio está falando, né? Essa questão social. Às vezes a gente não precisa nem de alguém fora nos cobrando. E isso acontece, né? Mulheres cobrando mulheres, nossas mães nos cobrando, nossas amigas nos cobrando, em absolutamente tudo. A gente precisa ser magra, estar bem arrumada, estar jovem. A gente precisa ser uma excelente esposa, uma excelente mãe, uma excelente dona de casa, uma excelente profissional, uma excelente em tudo. E se tiver alguma coisa dentro desses papéis que a gente desempenha na sociedade, que a gente imagina na nossa cabeça, que a gente não desempenha tão bem, muitas vezes a gente se culpa. Ou às vezes a gente acha que aquilo é natural, aí vem uma abençoada de uma outra mulher e nos aponta o dedo e nos julga. Vou dar.
Transtorno alimentar é gênero, exatamente. As mulheres têm diversos transtornos alimentares, né? Geralmente homem não. Homem não liga muito para isso, né? Para eles é permitido. Para o homem, a colega tá trazendo aqui, né? O homem pode ser da forma que ele for. Ele pode estar acima do peso, ele pode estar grisalho, ele pode ser careca, ele pode ser velho, ele pode estar do jeito que for. Tá tudo bem. Para a mulher, não. E se a gente for olhar, inclusive nesse sentido de autoestima, não sei se vocês já viram estudos a respeito disso. Se você pegar um homem mediano, mediano no sentido geral, fisicamente, no sentido de beleza, no sentido financeiro, no sentido intelectual, de inteligência, de estudo, do que esse homem busca, né? Ele sempre vai se achar a última bolacha do pacote. Agora, pega uma mulher linda, maravilhosa, estudiosa, enfim, tá ali buscando, nós aqui, ó, buscando estudo, buscando capacitação, que dá conta de tudo, dá conta da casa, dos filhos, do estudo e disso e daquilo, estuda aqui, estuda ali, faz mestrado e faz não sei o quê, e tá buscando. Quando você vai ver na clínica, como é que tá o emocional dessa mulher? Como é que ela está a autoestima dela? O que ela acha dela mesma? E ela não Uma é bagaceira. suficiente. Aí essa mulher, ela se olha e a gente vê o quê? Na clínica, o que eu vejo todo santo dia na clínica. Mulheres sofrendo da síndrome da impostora. Por quê? Ela nunca se acha suficiente. E aí tem uma sociedade inteira ajudando ela a não se achar suficiente. E aí ela tem uma comunidade feminina ajudando ela a não se achar suficiente. E aí ela tem dentro de casa, às vezes um marido, às vezes filhos, às vezes família, ajudando ela a não se achar suficiente. Em coisas básicas. Vou trazer um exemplo meu aqui, ó. Eu cansei de fazer química no meu cabelo. Eu vou fazer 44 anos daqui, sei lá, uma semana. Dia 19. E aí, claro, né, gente? Cabelos brancos. Eu, 2 vezes ao ano, eu fazia química no meu cabelo, porque eu, ó, saco cheio, né? Você tem que ficar lá horas no salão. E eu, Juliana, não tenho essa paciência. Senhora minha mãe, que é cabeleireira, filha, vamos passar um negócio nesse cabelo. Olha, você tá cheia de cabelo branco. Falei, mãe, tô com cabelo branco, mas deixa assim, tá bom. Todas as vezes que a minha mãe me encontra, filha, vamos fazer o seu cabelo? Não, mãe, eu não quero fazer o cabelo, mãe. Não, mas você vai deixar branco assim? Eu vou deixar branco assim. Qual é o problema de uma mulher deixar o cabelo branco? Qual é o problema de uma mulher não saber ou não querer cozinhar? Qual é o problema da mulher querer ser o que ela é, do jeito que ela é, do que ela gosta, do que ela não gosta, os limites dela, só dela, independente do que ela gosta, do que ela não gosta, do que ela faz, do que ela não faz. Qual é o problema dela ser ela? O problema é que a sociedade fica tentando encaixar todas nós numa caixinha. E aí a gente fica se culpando por não ser igual a fulana, a beltrana, a isso, a aquilo, aquele papel que a sociedade diz que a gente tem que ser. Tem que ser daquele jeito, tem que dar conta de tal forma. E às vezes eu ouço muitas mulheres falando assim: eu queria ser igual fulana que dá conta de tudo. Será que você realmente queria ser a fulana que dá conta de tudo? Qual será que é o preço da pessoa, ou no caso a mulher, que dá conta de tudo? Será que essa pessoa que a gente está enxergando que dá conta de tudo, será que ela realmente dá conta de tudo? Menos dela? Será que ela realmente dá conta de tudo? Porque o que eu, Juliana, vejo na clínica, mulheres que às vezes você olha e fala, nossa, né, fulana de tal,
Ai, a influenciadora, fulana de tal. Sabe aquela mulher que você admira, que você olha e fala, meu Deus, essa mulher é top, porque ela é isso, ela é aquilo, ela é maravilhosa nisso, ela é maravilhosa naquilo, tarará, e a gente olha e enxerga que essa mulher, ela dá conta de tudo. Só que aí, quando essa mulher, toda maravilhosa, que a gente enxerga que é maravilhosa, ela vem na clínica, você vê uma menina despedaçada, destruída, que na realidade não dá conta de tudo. Ela fica ali performando na rede social, mostrando que a vida dela é uma perfeição, e aí na clínica ela desaba porque ela não é aquilo. Lembra a síndrome da impostora? Aí ela olha para você, que é analista, e fala: eu não aguento mais isso. Eu não aguento as pessoas acharem que eu sou perfeita. Eu não aguento as pessoas acharem que meu relacionamento é perfeito. Eu não aguento as pessoas acharem que eu tenho que dar conta de tudo. Porque como ela mostra que dá conta de tudo, as pessoas vão cobrar o quê? Que ela dê conta de tudo. E aí o dar conta de tudo, qual é o preço disso para nós mulheres? E hoje quando a gente fala em relacionamento, a gente fala muito em relacionamento tóxico, relacionamento abusivo. Você pode abrir rede social e ver influenciadores falando a respeito de relacionamento. Aí o marido é tóxico, a mulher é tóxica, o pai é tóxico, a mãe é tóxica, os irmãos são tóxicos, o chefe é tóxico, todo mundo é tóxico. Não é assim? Menos eu. Eu sou alecrim dourado do deserto, maravilhosa, né? Que eu sou maravilhosa com todo mundo. Mas será? Mas será que nós somos essa maravilha toda para as pessoas? Mas principalmente, será que eu sou essa maravilha toda comigo? Será que eu realmente estou sendo tão amigável comigo? Ou será que eu estou sendo a pessoa carrasca? Eu não preciso de ninguém para me cobrar, mas eu me cobro num nível hard que se eu erro alguma coisa, eu estou lá me chicoteando. Se uma amiga erra alguma coisa, eu vou lá acolher a amiga, né? Não, amiga, não fica assim, não, ó, todo mundo erra, né? Tá tudo bem. Mas e quando é comigo? Será que nós somos tão amigáveis assim, nós mulheres? Será que a gente é tão amigável assim com a gente mesma? Será que essa autocobrança exagerada, sem entender quem eu sou e bancar quem eu sou, mesmo que isso frustre outras pessoas, será que isso não está indiretamente me adoecendo? Porque às vezes a gente acha que é o comportamento tóxico do outro que nos adoece. Mas a gente não tem realmente como mudar o outro, tem? A gente não tem como mudar o outro. Mas eu tenho como fazer algo em relação ao que o outro faz comigo, não tenho? Tenho. Eu não sou uma árvore, né? Síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vou morrer assim? Não, a gente não precisa morrer assim. Então, ou seja, se o outro é tóxico comigo, onde é que está o meu eu aqui, o meu self, de bancar quem eu sou e dizer isso eu não aceito? Se eu não aceito, o que eu vou fazer em relação ao que o outro está fazendo comigo? Será que eu posso colocar um limite? Será que eu posso falar um não? Será que eu posso me retirar da situação? Será que eu posso negar acesso dessa pessoa à minha vida? E será que nesse relacionamento tóxico com o outro eu consigo não ser tóxica comigo e fazer isso em prol da minha saúde emocional, da minha saúde mental e principalmente da minha saúde física? Porque quanto mais eu vou dando espaço para que o outro seja tóxico comigo, mais eu estou sendo tóxica comigo mesmo e mais eu estou me permitindo adoecer. Quanto mais eu sou permissiva com o outro, quando o outro está tendo um comportamento desse, seja tóxico ou abusivo, mais eu estou sendo tóxica comigo e me adoecendo. Eu permito que o outro me adoeça. Porque se eu não permitir,
o outro não tem acesso. Eu posso fazer um comentário? Sim. Fenômeno Ana Paula Renault. Esse do BBB 26. Fenômeno Ana Paula Renault, do BBB 26. É um jogo de convivência que é Sim. muito interessante para a gente, eu acho. Uhum. E ela hoje é um fenômeno que as mulheres Hoje ele é um fenômeno que as mulheres enxergam ela como exemplo. são apaixonadas. Eles querem ser daquele, Uhum. entendeu? Eu acho que muito do que você está falando, eu sou assim, eu sou desse jeito, eu vou falar não, se eu precisar confrontar alguém para pôr a minha opinião, eu vou, e Uhum. somos novos. Que dentro do BBB, quem assistiu, viu que ela foi atacada por todas as pessoas, Uhum. sem exceção. Entendeu? Então, eu A acho colega aqui, gente, que quem acompanhou, quem sabe, quem acompanha o posicionamento que ela tem dentro e fora da casa, sim. vai dizer que por que esse fenômeno, por que as mulheres estão tão apaixonadas, e as mulheres. A colega aqui, gente, está falando uma questão aqui que realmente aconteceu. A Ana Paula, do BBB, que ganhou, né, ficou aí milionária, e as mulheres estão enxergando ela como exemplo. Por quê? Tudo isso que eu estou falando, de se posicionar, de colocar limite no outro, isso aconteceu dentro da casa do BBB. Só que ela foi extremamente criticada por esse comportamento. Por quê? Porque as pessoas, a sociedade, lembra que eu falei que a sociedade cobra da gente? Então a mulher ela tem que ser feminina, ela sempre tem que ceder, ela não pode falar não, ela tem que colocar panos quentes na situação, ela tem que estar sempre sorrindo. Então, ou seja, a sociedade cobra para que a mulher tenha essa postura, né, de sempre estar servindo, de sempre ceder. E se a gente for pensar, não é basicamente tudo isso que a gente aprendeu na nossa criação, que a mulher deveria ser assim? E aí, quando a gente olha essa situação, isso que me ajuda a lembrar que, que a Silvana falou, é muito real na nossa sociedade, por quê? A gente busca ser essa Ana Paula, só que a gente ainda não aprendeu como fazer isso. E a gente se sente desconfortável em fazer isso. Por quê? Quando eu faço isso, quando eu coloco o limite no outro, quando eu falo um não, quando eu me retiro, como que a gente é vista pelas pessoas? É bruxa, é arrogante, tá querendo ser melhor que os outros, você é grossa, você é mal educada. Se um homem faz isso, tudo bem. Se uma mulher faz isso, não está tudo bem. E às vezes as próprias mulheres criticam esse comportamento. Então, hoje as mulheres estão vendo a Ana Paula como um exemplo, por quê? Porque elas estão se identificando com o perfil do que a mulher gostaria de ser, mas que não consegue. Não é o ideal da nossa sociedade, não é isso que a sociedade olha e fala, é isso daí. Não é. Não é. A gente tem a liberdade de ser, mas mesmo tendo a liberdade, a gente não consegue ser. Por quê? Porque eu tenho que bancar o desconforto de deixar o outro desconfortável. É fácil a gente deixar o outro desconfortável? Não é. Porque você fala um não, a pessoa faz uma tromba. Às vezes ela... Oi? A pessoa fica brava com você, ela vira a cara para você, ela faz o tratamento de silêncio, ela te exclui de algumas situações. Vocês vão ver que às vezes isso acontece na família. Gente, primeira vez que eu falei um não para minha mãe, Jesus, eu quase morri. Mas como é libertador. Só que aí qual é a questão de quando nós mulheres começamos a aprender esse movimento de falar sim para nós e falar não para o outro? A gente vai precisar levar muito para a nossa terapia. A culpa, o desconforto nosso, pessoal, de deixar o outro desconfortável. Quando você sempre foi assim, mas você teve que se conter muito para agradar.
Aí É a ele mesma vem coisa. nessa. Aí ele vem todo tipo de conflito, de tudo. Dos dois lados. Tem essa seguinte situação, né, que ela está falando. Quando você já era assim, mas aí você teve que se conter. Ou, como a maioria de nós, sempre foi muito boazinha, sempre seguiu todas as regras, nunca falou não, e aí agora está percebendo que está adoecendo, não aguenta mais, principalmente nós mulheres aqui, quando chega dos seus 40 para cima, que começa questões hormonais entrarem, né, em ebulição, e aí você começa a perceber, poxa vida, quanta coisa eu aguentei até agora. Não quero mais aguentar isso, não é essa vida que eu quero. Então as coisas começam a mudar, só que essa mulher fala, eu faço como isso, meu Deus do céu? Mas esse Né? negócio de ser boazinha e você não começar nada, isso eu fui assim até muito tempo atrás. Assim, até que eu adoeci em depressão, crises de pânico e ansiedade generalizada do carregar para mão. Porque Exato. aí, quando eu tive isso, voltei de novo, depois eu não queria mais. Silvana tá falando, gente, que ela percebeu que ela foi reprimindo tudo isso e ela foi adoecendo, tendo crise de pânico e vários outros sintomas. Vocês, mulheres, se percebem assim também? Se percebem? Dores de cabeça, enxaqueca, dores na coluna, dores nas juntas. Se a gente for ver hoje em dia, parece que é uma pandemia, sintomas femininos no sistema reprodutor, endometriose, cistos, miomas, trompas obstruídas, câncer no útero, câncer de mama. Quantas mulheres hoje não estão lá na fila daquele hospital, né, para serem internadas com histeria ou com catatonismo? Mas quantas de nós hoje estamos em filas de médicos, de hospitais para tratar sintomas? Sintomas esses que, quando a gente vai ver no estudo da psicossomática, você vai ler lá as possibilidades do que eu posso estar passando para estar sofrendo com esse sintoma. Aí você vai olhar, você vai fazer a correlação, você fala, nossa, não é que eu estou passando por isso mesmo? E quando a gente vai ver as questões de útero, questões de mama, ele realmente está ligado, né, no estudo da psicossomática, com as nossas questões femininas ligadas ao nosso masculino. E o quanto a nossa sociedade vem sofrendo, nós, feminino, que a gente vem sofrendo com o masculino. Desde a infância. Ô, Lá com os Ju, nossos, com o pai. Oi. eu tive uma experiência recente, nesse ano, com minha namorada. A gente estava tendo vários atritos, vários problemas. E eu falei, a gente tem que sentar, tem que resolver, temos que conversar. A gente foi ter uma conversa muito franca, falou assim, olha, sem medo de ou machucar, vamos fazer uma conversa muito aberta. E ela não sabia o que falar. A primeira coisa que eu falei para ela foi: me conte o que eu faço que está ativando os seus gatilhos para que você reaja comigo como você está reagindo, para que a gente possa se entender. Ela parou, ela começou a chorar e falou assim: nunca nos meus outros relacionamentos me perguntaram o que eu tenho que fazer para que ela pudesse ficar confortável. Era sempre eu sou assim, engula, o problema é seu. Então, essa falta de empatia que a mulher sofre, mesmo de seus parceiros, hoje é uma coisa que me impressiona muito, sabe? Eu fico impressionado com a reação dela. Sim. A gente hoje está num outro patamar, estamos com um relacionamento muito mais tranquilo e eu acho que faltou isso, entendeu? Uma pessoa chegar para ela e falar: olha, eu estou ativando em você coisas que não são boas e também está me prejudicando. Me conte o que está acontecendo para que a gente possa resolver. Então, foi muito interessante vocês comentarem o quanto são afetadas e o quanto vocês deixam de ser ouvidas. É uma coisa que eu tenho estado muito impressionado com o que eu tenho visto, com o que eu tenho lido muito de psicologia, eu tenho muito atrás, né, de filosofias, e eu tenho visto no nosso mundo moderno que não só a mulher, porque a mulher hoje ela já sofre isso.
E muitos homens hoje também se fecham. E muito que eu vejo é eu, seja qualquer relacionamento. Então, o homem hoje, se ele é contradito, ele se melindra, a mulher se fecha. Então, a gente está tendo, em relacionamentos que eu vejo, são muito doentes. E eu não digo nem se eles são, que eles são tóxicos ou não. Falta um pouco de conversa e empatia de ambas as partes. Sim, mas às vezes eu vejo, Márcio, obrigada por compartilhar isso com a gente. Eu vejo que muitas vezes o casal não conversa, gente, porque simplesmente não faz ideia do que está acontecendo. O homem não faz ideia que aquilo que ele faz está causando gatilhos nessa mulher, porque ele está ali sendo representado pelo masculino, primeiro masculino dessa mulher, que é o pai, e a mulher não faz ideia que o que ela faz ativa os gatilhos daquele homem, da primeira figura masculina que era a mãe. Então, ou seja, quando a gente se relaciona com alguém, nós estamos nos relacionando com as dores que a gente tem com o nosso pai e com a nossa mãe. E a gente projeta no parceiro ou na parceira. Então, você está projetando a sua dor no seu marido, e seu marido está projetando a dor dele em você. E aí o casal não sabendo disso, como é que ele resolve a situação? Acontece o que o Márcio falou. Bom, o que você está falando para mim não faz sentido nenhum. A mulher, por sua vez, o que você está falando para mim também não faz sentido nenhum. Cada um se fecha do seu lado e fica por isso mesmo. Mesmo a gente tendo acesso a tanto conhecimento, as pessoas ainda não têm essa consciência. Então, quando a gente fala que o relacionamento a dois, ele é um relacionamento onde nós vamos nos deparar com as nossas piores dores, isso é muito real. E se a gente não souber disso, a gente entra e sai de relacionamento, a gente vai ficando cada vez mais machucado, e aí parece que o problema sempre é o outro. Quando, na verdade, as nossas questões estão dentro da gente. E se não tiver uma pessoa do lado, né, que saiba disso, ou pelo menos que esteja disposta a fazer ali um processo de terapia, seja individual, seja de casal, gente, esse casal não resolve a situação. Às vezes eles continuam juntos, vão empurrando com a barriga, e aquele relacionamento péssimo. Péssimo. Sem realmente saber o que realmente está acontecendo. Porque se a gente parar para pensar em todos nós aqui, ó, pessoal que estuda psicanálise, né? Foi fácil para vocês enxergar as suas questões? É extremamente difícil, não é? Durante a formação. Agora você imagina se você não soubesse de tudo que você sabe hoje. Será que você teria se tornado a pessoa que você é hoje? E ter os relacionamentos da forma que você tem hoje? Muito possivelmente não. Só que aí a gente faz a nossa terapia, a gente tem essa consciência, e como é que a gente vai cobrar do outro que às vezes não faz ideia disso? Ou seja, se a gente não tiver aberto, né, e o outro também aberto, para falar, para ouvir, a gente não consegue seguir. E a gente não consegue se curar, principalmente, né? Porque a gente vai se fechando. Um se fecha de um lado, o outro se fecha do outro. E as doenças continuam. E elas continuam. E aí, gente, tem algumas pessoas aqui que estavam à tarde na nossa roda de conversa, mas tem alguns que não estavam. Vocês hoje, a gente está falando aqui sobre esse relacionamento, né? O se relacionar e quanto isso nos adoece. E eu falei anteriormente do relacionamento nosso. Eu comigo mesma, você com você mesma. Vocês que estão aí em casa, o pessoal que está aqui, que não estava na roda de conversa, vocês conseguem identificar ou saber se você é tóxica com você? Vocês conseguem identificar se você é tóxica com você? E o quanto você é tóxica com você? Se é um nível baixo, ou se é um nível médio, ou se é um nível mais hard? Conseguem perceber isso? O pessoal de casa consegue, gente? Olha, é muito difícil. Uma coisa que está me ajudando, eu estou estudando o estoicismo clássico, Marco Aurélio, Epicteto, e eu acho que é o melhor caminho que eu encontrei para mim, para que não deixasse os fantasmas do meu passado, nem o medo do meu futuro, tá tentando interferir hoje na minha vida. E aí eu faço muita autoanálise em cima daquilo que eu tenho estudado. Tá me ajudando demais e é muito, muito difícil.
quando a gente se depara conosco mesmo e dói. É dolorido, realmente. Mulherada que está em casa, vocês Eu, conseguem perceber, saber se vocês são tóxicas com vocês? eu consigo perceber, mas é aquela tal situação, como você disse, é muito difícil você conseguir começar a magoar as pessoas. Não é fácil. É difícil a gente se escolher, não é? É Gente, difícil. para isso, eu trouxe aqui um teste para que vocês saibam efetivamente o quanto você tem sido tóxica com você mesmo. Então, eu vou pedir para que vocês peguem aí papel, caneta ou bloco de notas do celular. E eu vou fazer aqui, ó, tem 10 frases aqui. Não, 20 frases. E eu vou falando para vocês e vocês vão. Eu vou precisar que você suba esse aqui. Não precisa acender, não, amor. Só sobe esse aqui. Tá falando isso hoje, nesse momento hoje. Nesse momento agora, eu vou fazer 10 perguntas para vocês aqui. Eu vou falar 20. Desculpa, tô falando 10, não sei porque eu tô falando 10. Eu vou falar aqui 20 frases para vocês e vocês vão anotar, tá? Ah, o pessoal aqui acho que não vai enxergar. Mas, ó, você vai pontuar, tá? 0 pontos significa que você nunca faz isso ou nunca acontece. 1 ponto significa que às vezes isso acontece. 2 pontos significa que frequentemente isso acontece. E 3 pontos significa que quase sempre isso acontece. Então, eu vou falar a frase, e se isso nunca acontece, você vai colocar 0 pontos. Se isso acontece às vezes, 1 ponto. Se acontece frequentemente, 2 pontos. E se quase sempre acontece, você vai colocar 3 pontos. E ao final, vocês vão somar isso. Anota no bloquinho de nota do celular. Vocês vão somar e eu vou ler aqui o resultado para você saber se você é tóxica num nível leve, num nível moderado ou num nível hard com você mesmo, tá? Então vamos lá, pessoal de casa preparados? Papel, caneta ou bloco de notas do celular, gente. Olha só. Eu me critico duramente quando cometo erros. Isso acontece nunca? Às vezes, frequentemente ou quase sempre? Se é nunca, é 0. Se é às vezes, 1, frequentemente 2 e quase sempre 3 pontos. Eu me critico duramente quando cometo erros. 2. Sinto que nunca sou boa o suficiente, mesmo quando eu me esforço. 3. Tenho dificuldade em dizer não, mesmo quando algo me incomoda. 5. 4. Obrigada. Coloco as necessidades dos outros acima das minhas. O outro sempre vem em primeiro lugar, eu depois. 5. Me sinto culpada quando eu tiro um tempo para mim. 6. Ignoro o que eu sinto e sigo como se tudo estivesse bem. Tem gente rindo aqui em casa, né? Ô, lasqueira, né? Quase sempre. Dá um ranço quando a gente vê o que a gente faz com a gente mesmo, não é? 7. Me comparo com outras pessoas e me sinto inferior. Me comparo a outras pessoas e me sinto inferior.
Começa lá, né? Rolar rede social. Aí a gente sai da rede social como? Se achando o mosquito do cocô do cavalo do bandido. Não é? 8. Permaneço em situações ou relações que me fazem mal. Aquele relacionamento não tá legal, mas a gente continua. 9. Tenho medo de decepcionar os outros, mesmo que isso me prejudique. A gente acabou de falar, né? Difícil sustentar o não quando o outro fica chateado. 10. Me cobro mais do que qualquer pessoa ao meu redor. Você se cobra muito? Nunca, às vezes, frequentemente ou quase sempre. 11. Sinto que preciso dar conta de tudo sozinha. 12. Evito conflitos, mesmo quando algo me fere profundamente. Evito conflitos, mesmo quando isso me fere profundamente. Você está lá chateadérrima com algo que alguém fez, mas você não fala nada para evitar conflitos. Isso, gente, em família é o campeão, não é? Duvido que alguém não faça isso em família. Para manter a paz ali da família, né? 13. Me sinto responsável pela felicidade das pessoas à minha volta. Todo mundo tem que estar feliz com você. Se tiver alguém chateado, 14. Tenho dificuldade em reconhecer as minhas qualidades. Estão rindo aqui também. 15. Já me senti emocionalmente esgotada, mas continuei me exigindo sempre mais. Somos nós mulheres, dia sim, outro também. Eu sempre. O sempre aqui, ó, quase sempre é o 3. Quase sempre. A amiga aqui já queria um sempre, já queria um 4, né? 16. Não me escuto. Ignoro minha intuição ou sinais do meu corpo. 17. Me anulo para manter um relacionamento ou agradar alguém. 18. Tenho pensamentos negativos frequentes sobre mim mesmo. 19. Me sinto insuficiente na maior parte do tempo. 20. Mesmo cansada, eu continuo. Agora vocês vão somar essa pontuação e eu vou ler aqui o resultado para vocês. Número 2. Sinto que nunca sou boa o suficiente, mesmo quando eu me esforço. Gente, esse resultado é aí para vocês, tá? Para você se entender como é que você está se tratando. Tanto você mulher quanto você homem. Os meninos também se cobram pra caramba, né? Eles também acham que tem que dar conta de tudo. Não pode sofrer, não pode mostrar sofrimento, né? Todo mundo somou?
Pessoal de casa, sim? Todo mundo? Pessoal aqui também? Vamos lá então ao resultado. Se você fez de 0 a 15 pontos, você está no nível leve de autotoxicidade, tá? Ou seja, você é levemente tóxica com você. Você já tem alguma consciência emocional, mas ainda existem momentos em que você se abandona. Atenção, isso pode crescer silenciosamente. Agora, se você fez de 16 a 35 pontos, você está aqui no nível moderado de toxicidade. O colega rindo aqui, gente. Aqui já existe um padrão claro de autoexigência, culpa e autossabotagem. Você não se trata como merece, e isso já impacta a sua vida emocional e os seus relacionamentos. Se identificaram aí? Oi, amiga lá, gente, chorando de rir. Eu tô hard do hard. A amiga pediu para repetir aqui. Aqui já existe um padrão claro de autoexigência, culpa e autossabotagem. Você não se trata como merece, e isso já impacta a sua vida emocional e os seus relacionamentos. Isso no nível moderado. Agora vamos para o nível hard, de 36 a 60 pontos. E ó, a maioria de nós está no nível hard, hein? Aqui Seja tá hard honesta. do hard. Aqui tá hard do hard. Hard do hard, olha só. Aqui está um nível alto, tá? Seja honesta. Você tem sido dura, injusta e até cruel consigo mesma. Você se abandona para sustentar tudo e todos. E isso, cedo ou tarde, cobra um preço emocional e físico. Gente, vamos lá. Vocês se assustaram aqui com o resultado? Pessoal de casa? Vamos Oi, acender também. Jô. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Eu tenho uma visão assim, a Inês antes da Sobrap e depois, depois da Sobrap. Teria outro resultado alguns anos atrás, completamente diferente. E eu ia fazer um comentário em relação ao que o colega comentou, né, de relacionamento. Além dessa dificuldade de conversar, né, é essa história que você trouxe do patriarcado, né, no caso da mulher, né, para a gente existe o difícil de conversar entre casais, entre os casais, né, mas para a mulher, né, esse nível de dificuldade, acho que é infinitamente maior por causa do patriarcado, né, isso que eu senti, que eu passei e tal, enfim. Mas o meu teste hoje é bem mais tranquilo do que seria antes. Bem melhor do que seria antes. É, É isso mesmo, quando a gente começa a ter um nível de consciência maior, as coisas começam a se modificar. Fala com ele. Deixa eu dar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Eu não ouvi. A colega comentou do patriarcado. Você falou sobre toda a carga social e a pressão social que vem da sociedade como um todo, do marido, do filho, do núcleo familiar, casal, filhinho, e do próprio núcleo familiar, mãe, pai, essas coisas. Sim. Essa não consciência, mas não vou dizer empoderamento também, esse movimento para a mulher, esse movimento Ana Paula, para a mulher ser assim, ser assado, retomar as rédeas e tudo mais, ele é bem recente. Bem Tem recente. essa a parte do queimar o sutiã, anos 70, sei lá quando foi, mas essa coisa da mulher, essa consciência mesmo, esse empoderamento mesmo efetivo é recente. Bem recente e ainda mal visto. E ainda mal visto. Só que esse padrão não é provavelmente ensinado para a criança dentro de casa, por mais que a mãe, anos atrás, já tenha essa consciência, tenha essa carga de educação familiar. E agora, essa geração mais nova, quando começar a ter as filhas,
será que já não vai estar numa sociedade diferente, bem melhor do que já estava antes? Porque, sua mãe te ensinou que você tem que ser empoderada, sei lá o quê, sei lá o quê. Só que desde pequenininha, provavelmente, não, filha, uma mulher não faz isso, mulher não pode fazer isso, mulher não pode fazer aquilo. Essa parte de doutrina feminina, de mulher é princesinha, é santinha, será que não vai começar a mudar nas próximas gerações? Você entendeu o que eu quero dizer? Olha, eu gostaria de acreditar que isso vai mudar. E acredito que em algum momento vai começar a acontecer essa mudança, né? Nós vemos hoje algumas mães que criam os filhos homens de uma forma um pouco diferente que a gente viu os nossos irmãos, por exemplo, vocês homens sendo criados. Mas isso é tão enraizado na nossa sociedade que às vezes eu tenho uma certa dúvida do quando, gente. Eu acho que ainda está longe. Olha só, meu irmão acabou de ser pai de um menino. O Arthur está com um mês e alguns dias, né? E quando ele nasceu, eu já tenho a sobrinha de 4 aninhos. Quando ele nasceu, gente, no grupo ali da família, eu vi alguns meninos, né, os primos. Esse daí vai ser o pegador de todo mundo, não sei o quê, esse aí vai dar trabalho. Aí eu já entrei no grupo e falei, gente, pelo amor de Deus, eu falei, homem já dá muito trabalho. Não cria esse moleque para dar trabalho para ninguém, não. Porque dá trabalho para quem depois? Para nós mulheres. Porque se é um menino criado nesse sistema, né, de que ele pode tudo e a mulher não pode nada, e na maioria das famílias, quando a gente vai ver, as mulheres foram criadas dessa forma. As filhas meninas não podiam nada, os meninos podiam tudo, né? Na minha casa foi assim. Não sei como é que foi na de vocês, mas a maioria, quando eu pergunto, né, para a mulherada, geralmente foi assim. Então, ou seja, quando será que esses meninos e essas meninas vão começar a ser tratadas com um pouquinho mais de igualdade nesse sentido, né? Eu realmente não sei quando isso vai começar. Porque, ó, isso que eu tô falando que aconteceu na minha família, foi agora, um mês atrás. Quando só tem filho homem e daí nasce uma mulher, vai passar agora de, né? Não sei o que lá, eu não lembro agora a palavra, para fornecedor. Geralmente, quando o homem, né, a família tem uma menina, quando o homem tem uma menina, o homem fala o quê? Nossa, agora eu vou pagar tudo que eu fiz. Ó a preocupação. Pera aí, pega aqui, ó. O Coelho tá falando que é pior que isso que eu tô falando, gente. Ó a visão masculina aqui. Puta que merda. Virei fornecedor. Virei fornecedor. Virei fornecedor. Eu saí de consumidor e virei fornecedor, ou seja, minha filha, olha só, minha filha vai ser o produto, né? Ou seja, eu usava o produto, agora eu vou fornecer o produto. E aí esse homem fica preocupado. Então você veja, nós estamos em 2026, gente, e isso continua. Então olha só como a nossa sociedade está muito enraizado. E aí, de certa forma, nós mulheres, a gente acaba se cobrando nesse sentido. E você fala assim, poxa, mas não seriam essas mulheres que deveriam estar criando esse menino? Ou essa família criando esse menino de uma forma diferente? Só que lembra que a gente mantém padrão quando nós não temos consciência? A sociedade vai mantendo o padrão, porque ela não tem consciência de que é isso que vem trazendo o sofrimento de nós mulheres. Tanto a mulher quanto o homem. A pessoa simplesmente, a hora que está ali o filho, ela vai simplesmente seguindo no automático. E quando a gente está seguindo no automático, a gente está seguindo o quê? O nosso inconsciente, os nossos padrões inconscientes, aquilo que a gente não sabe que nos faz mal. A gente só toma consciência disso quando a gente começa a fazer terapia, ou como o Márcio ali falou, começa a estudar a respeito, e você fala, nossa, não tinha pensado nisso. E aí a gente começa a olhar para dentro. Porque antes disso, a gente consegue olhar para dentro? Antes da psicanálise, vocês olhavam para dentro? Eu, Juliana, nunca tinha visto isso na vida. Então, quando comecei a ver a psicanálise, eu falei, puxa vida, existe alguma coisa. Sentia, mas não fazia ideia. Ju, oi, Oi. tá me ouvindo? Pode falar isso.
E assim, pior do que a visão do masculino, eu acho que é o reforço do feminino, né? E a gente começa a ver as coisas nos mínimos detalhes, né? Há uns anos atrás eu reparei, por exemplo, a minha mãe, ela é super reforçada nesse patriarcado, né? Ela adora futebol, né? Viciada em assistir futebol, assiste todos os torneios de todos os times, de todo quanto é lugar. Aí um dia a gente estava lá, meu filho falou para ela, vó, vai começar o futebol, vem. Ela saiu correndo, chegou lá, feminino, credo, não presta. Olha, tá vendo? E É médico? exatamente isso, né? Não, Sim. Aí você fala, por que que o Freud só escreveu uma vez, né, sobre as massas? E quando ele escreveu, ele intitulou Psicologia das Massas, né, e não Psicanálise das Massas. Porque é exatamente isso. O retrato, para a gente chegar num denominador de tudo que foi exposto, é que, de alguma forma, cada um de nós, baseado na geração em que nasceu, ou baseado nas influências que teve da árvore genealógica, ou da criação, ou da escola, ou da religião, seja como for, nós estabelecemos padrões de certo ou errado dentro de nós. Nós estabelecemos equilíbrios internos. E isso individualiza demais os fatores somáticos de cada um. Aquilo que eventualmente me incomoda a um nível hard pode não incomodar a Juliana a um nível hard, mas de alguma forma, quando unidos, um pode ser gatilho para o outro. Então, dentro do estudo psicanalítico, a gente consegue entender o que gera essa instabilidade dentro de si próprio. O ampliar isso, o trazer isso para o cotidiano, é perceber que também somos agentes em relação às pessoas com quem convivemos. Então, essa é uma ampliação de consciência, de se perceber em meio como influência ou como um gatilho àqueles aos quais você convive no seu ambiente de trabalho, sendo chefe, sendo líder ou sendo colega de trabalho, na sua casa, na sua família, na sua escola, onde for. E perceber também que você precisa, de alguma forma, encontrar os seus próprios elementos. Aquilo que incomoda ou não incomoda e o porquê isso age dessa forma. Para que a gente possa, de alguma forma, ser menos tóxico conosco mesmo. E aí vem aquela questão, né? É importante que eu primeiro consiga me curar, me equilibrar, para depois, então, eu poder olhar para o de fora? Seria o ideal. Quando que eu posso estar pronto para um relacionamento mais saudável? Quando, de alguma forma, eu conseguir enxergar o meu ponto de equilíbrio e estabelecer uma forma de existência que independa do outro. Quando, de alguma forma, eu estiver inteiro e equilibrado, eu vou poder ser mais saudável no meu relacionamento com ela. Se eu ainda não estiver, de alguma forma, mais equilibrado, qualquer coisa vai me desequilibrar. E nem sempre a culpa é do outro. A culpa pode ser porque eu não encontrei o meu equilíbrio. E talvez até o meu mecanismo de defesa ele me seja mais favorável colocar a culpa no outro, isso é divino, não é assim? Do que eu encontrar uma forma de equilíbrio mais interno. Então, nesse ponto, a psicanálise ela nos traz para dentro de nós mesmos. Por isso, nada deve ser descartado. E isso é importante. Na relação, toda vez que algo me incomoda, é claro, avisar o outro que me incomoda é importante, mas entender o porquê aquilo me incomoda é que pode me levar a uma cura, porque o outro ele é só um agente disso. A vida vai ter um representante desse outro a todo momento. E se a minha questão é esse gatilho, ele está representado nesse momento pelo meu professor, pelo meu chefe, pela minha esposa, pelo meu marido, pelo meu filho, pelo meu vizinho, mas vai estar representado a todo o externo da minha vida. Nesse ponto,
O Freud nos permite, desde que ele começou esse trabalho, lá em 1856, a nós encontrarmos um ponto de equilíbrio. E depois sermos agentes de multiplicação disso, dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, dentro do externo, reconhecendo os indivíduos como um inteiro indivíduo, independente de gênero, independente de qualquer outra opção, ou de cargo social, ou de classe social, ou de questão econômica. Porque o ser humano está provado e comprovado, ele continua sofrendo das mesmas coisas, desde os primórdios, desde Aristóteles, desde Platão, até hoje. As emoções continuam sendo os fatores de desarmonia celular, de desequilíbrio social, de desequilíbrio econômico. E isto não é algo que a gente precise aprender a controlar. O controle, nós já sabemos, ele resulta no quê? Ou em repressão ou recalque. E se é repressão ou recalque, o retorno do recalcado é a doença. Isto nós também já sabemos. Então não se trata de controle, se trata de entendimento, de absorver o contexto, para que ele possa, de certa forma, ser diluído de forma energética. Né? O que nos leva, de novo, a uma viagem para dentro de si. Esse autocuidado, né, colocado pela Juliana, ele não é uma questão de bandeira externa, mas é uma questão muito maior ainda de aprofundar o autoconhecimento sobre si, um alerta mesmo. Um alerta para todos, independente de gênero. Porque quanto do masculino exige de si mesmo, no sentido de eu não posso falar o que é dor, eu não posso falar o que me preocupa, eu não posso mostrar fragilidade, né? Eu não posso relatar o meu medo, a minha insegurança, a minha incerteza, né? Minha vulnerabilidade. E isso também traz inúmeros fatores de doenças somáticas e conversões, lesões musculares, lesões neurológicas. No masculino, muitas vezes é por conta desse recalcamento, dessa insistência em demonstrar um projetado, um ideal do ego que não é real. Então, talvez esse momento possa nos levar a um ponto de ter uma consciência maior sobre nós mesmos, sobre as nossas fragilidades, sobre os nossos medos. Conseguir conversar sobre isso conosco mesmo já é um passo enorme diante da possibilidade de ter um corpo mais saudável, uma mente mais equilibrada. E se a gente puder dividir isso com a pessoa com quem a gente divide uma relação, tanto melhor. A cura pode ser mais rápida e mais mútua. Talvez, no futuro, essa instabilidade seja mais estável pela permissibilidade em você poder ser exatamente quem é, com seus medos e inseguranças. Difícil, porque quando você fala ser quem é, dá a impressão ser exatamente o lado vil, né? Ou ser aquela persona non grata. Mas não é sobre isso, né? Ser quem é sobre o real, interno, que normalmente é o mais frágil, para si mesmo. Talvez o futuro nos reserve uma geração mais tranquila, menos julgadora, menos auto-julgadora, menos impositiva, menos predatória, mais equilibrada, mais respeitosa, mais amiga de si mesmo e do próximo, menos fracionada em rótulos e um pouco mais unida como humanos. É difícil você se sentir humanidade sem que a humanidade seja uma. Não é, né? A gente, nesse aspecto, ainda não tem uma unidade humana. Ainda se briga por territórios, por comida, por combustível, por qualquer coisa. Matar o próximo, guerras, isso ainda é permissível, é aceitável. Ver coisas desse tipo parece fazer parte, né, da nossa humanidade. Não dá para dizer que é uma unidade humana. Mas o aspecto aqui não é
defender bandeiras ou questões políticas ou sociais. É só consciência mesmo. Só a gente perceber que, se de alguma forma vocês aqui estão partícipes desse caminho da psicanálise, já tomaram uma consciência sobre isso, podem ter certeza, já é um percentual muito pequeno da humanidade que consegue ter uma consciência ampliada para isso tudo. E o caminho que nós escolhemos é o quê? É esse. É o caminho de ampliação da consciência, o caminho de buscar um equilíbrio maior, o caminho de buscar uma saúde melhor mental, uma saúde melhor física e de um convívio melhor conosco, com os próximos, com a família, com as pessoas com quem trabalhamos, respeitando as individualidades, as diferenças, e mais do que o respeitar ou reconhecer, o entender que elas existem e apreciar a individualidade como uma originalidade de existência daquela pessoa. Ela é diferente, mas ela é uma inteira dentro da diferença dela. Que beleza ver a forma como se manifesta aquela pessoa, que não é a mesma minha, mas é uma forma, é um indivíduo que por inteiro se manifesta. E isso acaba sendo um fator de beleza, de apreciação. Né? A gente precisa humanizar o ser diferente. A gente fica tentando se enfiar em caixinhas, né? Onde a gente não cabe, porque somos todos diferentes. Então a gente precisa humanizar. Vem para a câmera aqui. A gente precisa humanizar esse ser diferente, né? Ser diferente é bom, somos todos diferentes. E é isso que nos torna únicos. Ser diferente.